E aí, gente, hoje é dia de fazer o tradicional balanço da rodada do Brasileirão e também vou dar alguns palpites para a quinta rodada, que começa já nessa terça-feira, dia 6, com Fluminense e Atlético Paranaense. Para mim, o destaque dessa quarta rodada, que encerrou com a vitória do Bahia sobre o Atlético Goianiense por 3-0, foi a performance dos mandantes. Os mandantes mandaram bem demais. Olha só, um só visitante venceu, o Chapecoense venceu o Cruzeiro 2-0 no Mineirão e teve só dois empates. O Botafogo, inclusive foi num clássico, 0-0, o mando era do Flamengo, jogo em volta redonda, e Palmeiras e Galo empataram 0-0 em São Paulo. É tão impressionante a performance dos visitantes, dos mandantes nesta quarta rodada, que só 3 gols foram marcados fora de casa. Um do Vitória, derrota para o Fluminense 2-1 no Rio, e os dois da Chapecoense contra o Cruzeiro. Teve a vitória do Coritiba no Atlético Paranaense 1-0, Fluminense 2-1 vitória, o Corinthians, daquele estilão do Corinthians 2-0 no Santos, o Flamengo e Botafogo 0-0, o Avaí conseguiu a primeira vitória, venceu o Sport do Luxemburgo 1-0, Palmeiras e Galo 0-0, Grêmio 2-0 no Vasco, com o gol mais bonito da rodada, o gol do Luan, jogada bem trabalhada, a Ponte Preta venceu o São Paulo por 1-0, Chapecoense venceu o Cruzeiro no Mineirão 2-0 e Bahia 3-0 no Atlético Goianiense. Para mim, a surpresa continua sendo a Chapecoense, líder que mantém um excelente equilíbrio, 100% dos pontos em casa e fora de casa venceu o Cruzeiro e empatou com o Corinthians. Tem 10 pontos, está em primeiro lugar pelo saldo de gols, porque o Corinthians também tem 10 pontos. A diferença do Corinthians é que o Corinthians fez 4 pontos em casa e 100% fora de casa, fez 6 pontos fora de casa. Cada um, Chape e Corinthians, tem a melhor defesa, porque eles tomaram um gol só e no empate entre eles 1-1. São 3 invictos só até agora, além do Corinthians e da Chapecoense, o Flamengo. A diferença é que o Flamengo é o 12º lugar, porque tem uma vitória, mas 3 empates. E impressionante também ver como que os 4 primeiros do ano passado ainda não arrancaram nesse Campeonato Brasileiro. Todos eles abaixo da 10ª colocação. Além do Flamengo, Palmeiras, Santos e o Galo, que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 3 pontos. Conseguiu um bom resultado em São Paulo, 0-0, mas pelo fato de ter conseguido um ponto contra Ponte Preta e Fluminense no Independência, não dá para ser considerado um grande resultado assim, porque no contexto do campeonato o time ainda não arrancou. O Galo tem 3 pontos, Vitória tem, Atlético Paranaense tem 1 e o Atlético Goianiense cada dia pior, 0 ponto, 4 jogos, 4 derrotas e ainda sem um novo treinador. O Marcelo Cabo saiu, se juntou à lista que tem Dorival Júnior, outro derrubado na rodada, o Petkovic, que era o diretor do Vitória e agora vai ser trocado pelo Galo, ele era interino, foi interino. O Eduardo Batista assumiu a vaga do Paulo Autuori no Atlético Paranaense, mas o Autuori continua no clube. O Ney Franco perdeu o cargo para o Luxemburgo lá no Sport e o Jorginho assumiu a vaga do Guto Ferreira no Bahia. Muitas mudanças e em muito pouco tempo. Vamos ao G6. Chapecoense tem 10, Chapecoense e Corinthians tem 10, o Grêmio tem 9 e poderia ser líder se não tivesse escalado os reservas todos contra o Sport na rodada anterior e perdeu o jogo. O Coritiba, surpresa para mim até agora também, 9 pontos, poderia ter mais. O Coritiba perdeu para o Santos na segunda rodada por 1-0, com o Alexandre perdendo um pênalti aos 48 do segundo tempo. O Fluminense também tem 9 e o sexto é a Ponte Preta com 7 pontos. O melhor ataque é do Bahia, que tem 10 gols, 9 deles marcados em casa. Fez 6-2 no Atlético Paranaense e 3-0 no Atlético Goianiense. Os piores ataques, Avaí, que tem 1 gol e o gol da vitória contra o Sport, que lhe tirou da zona de rebaixamento. O Vitória também só 1 gol, esse da derrota contra o Fluminense que eu comentei. E o Atlético Goianiense com 1. O Atlético Goianiense, inclusive, é a pior defesa, sofreu 11 gols. Vamos lá agora que vai começar a quinta rodada e eu já vou dar meu palpitão, Ou seja, vou dar minha cara a tapa aqui, vai ter corneta soando aí por um tempo. Fluminense, Atlético Paranaense, Fluminense vence, na minha opinião, vence nessa terça, dia 6, começando a rodada. Vai manter o furacão lá embaixo. Galo e Avaí, quarta, 7h30, Independência, primeira vitória do Galo, reação no campeonato.
Coritiba e Palmeiras, jogo duro lá no Paraná. O Coritiba muito bem, é a surpresa do campeonato. O Palmeiras querendo reagir, empate. Também vou com empate em Santos e Botafogo, na quarta, 21 horas, quarta dia 7. Acredito que o Santos ainda não está bem, o Botafogo é um time que é muito bem organizado. Vasco e Corinthians, Rio de Janeiro, 21h45 na quarta. Minha opinião, Corinthians, vai muito bem fora de casa. Sport Flamengo, o Sport tentando uma reação e o Flamengo ainda em ajustes no campeonato, apesar de cada vez mais se reforçando, agora com Everton Ribeiro, um bom nome para a equipe carioca. Empate em Recife, Chapecoense e Grêmio, esse é um bom jogo. Chapecoense com 10 pontos, Grêmio com 9. Próximo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, seja um jogo de casa cheia, mas eu acredito na boa fase da Chapecoense, da Chape. Na quinta, São Paulo e Vitória, 7h30. São Paulo, Vitória continua em fase ruim. Atlético Goianiense e Ponte Preta. Apesar do jogo não ser no Serra Dourada, ser no Estádio Olímpico lá de Goiânia, onde o Atlético Goianiense foi muito bem na Série B do ano passado, acredito que a Ponte, que joga muito bem fora de casa, sabe explorar as deficiências dos adversários, sai de lá com a vitória. Continua a agonia do Atlético de Goiás. Bahia e Cruzeiro fecham a rodada, quinta, 9h da noite. O Bahia vai bem em casa, mas o Cruzeiro também tem uma boa equipe, apesar da derrota contra o Chapecoense. É uma equipe que sabe se defender muito bem. Empate lá em Salvador. Vamos ver aí como vai ser essa quinta rodada. Vamos ver se eu acerto os palpites. São só palpites, viu, gente? Só palpites. Vamos deixar a corneta tocar aí com mais tranquilidade. Vamos aguardar. Em breve venho com outra análise da rodada, essa rodada de meio de semana, e já também preparando os palpites para a rodada do final de semana. Curta aí, não deixe de se inscrever aqui no canal e até a próxima. Um abraço.